Glória a Deus e aleluias. Quero saudar todos os meus amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus na santa e gloriosa paz do Senhor. Quero neste momento lhe convidar para nós meditar no livro de Jeremias. Mais uma vez aqui, terça-feira, encontro com a palavra. Amém? Jeremias 18, versículo 1 até o 6, que fala assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce a casa do oleiro, e lá ouvirá minhas palavras. Desci a casa do oleiro, e eis que ele estava entregue nas suas obras sob a roda, como o vaso que o oleiro fazia de barro e estragou nas mãos, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem apareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não podereis eu fazer de vós como fez este oleiro à casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Aleluia, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor, amados, aqui vai se dirigir ao povo de Israel. O próprio Senhor falou a Jeremias, mandou ele descer. Ali, quando ele desce, ele se encontra diante daquele oleiro, vendo aquele vaso fazendo em suas mãos e assim se quebra. Assim era o povo de Israel comparado. Amados, sabemos que o povo de Israel, ele estava em pecado. Por isso que o povo requeria que eles chegassem à obediência. Aí ele usa o profeta Jeremias. Conhecemos o profeta Jeremias, homem de Deus. Conhecemos a história dele, muito dita a história de Jeremias. Um vaso, um dos profetas maiores aqui da palavra de Deus. Vaso de honra. Aí podemos entender que ele foi para profetizar contra o povo. Pregar ao povo de Deus, que estava afastado de Deus. Aí o Senhor levanta um profeta, Jeremias. Amados, muitos aí estão perdidos, sem solução, desanimados, desmotivados, sem conhecimento da Escritura Sagrada. O povo de Deus às vezes perece por falta de entendimento da palavra de Deus. Muitos aí, amados, estão perecendo por não entender a palavra de Deus verdadeiramente. E não conhecer os mínimos detalhes, o que Deus vem nos falar, vem nos instruir, vem nos mostrar uma verdade a que muitas vezes não queremos ouvir. Mas a palavra de Deus, ela nos confronta. Mas é para nossa motivação a perseverança em Cristo Jesus. Para que nós possamos estar e crescer em obediência. Para saber que só Deus que pode nos ajudar. Só Deus que pode nos auxiliar. O povo de Israel perdeu o costume de adorar a Deus. Estavam se inclinando para deuses das terras estranhas. Estavam se ajoelhando e adorando a imagem de escultura. O povo de Israel perdeu o foco. Esqueceram do Deus Santo, o Deus que tirou eles com o braço forte do Egito. E de tantas coisas que o Senhor fez, os milagres no deserto. O povo de Israel esqueceu de tudo isso que o Senhor tem feito. Eles estavam andando segundo os seus pensamentos. Eles andavam segundo os seus conselhos. Eles não queriam mais saber conselho de ninguém, conselho de profeta, não queriam saber conselho de ninguém, nem do próprio Senhor. Eles rejeitaram o seu Criador. Por isso que o profeta Jeremias é levantado para confrontar este povo, para instruir este povo aonde deve andar. Amados, Deus é o oleiro, nós somente somos o barro.
em suas mãos. Amado, tem muita coisa ainda que o Senhor quer nos capacitar. O Senhor quer nos capacitar a muitas das coisas espirituais. O Senhor quer nos instruir a uma elevação mais próximo dEle. É isso que o Senhor quer fazer conosco. Ele não quer nós distantes. Ele quer nós mais próximo dEle. Mas para isso nós temos que mergulhar dentro da palavra de Deus. Para isso nós temos que amar ao Senhor teu Deus de toda a tua força, de toda a tua alma. Amado, nós temos que se entregar ao Senhor. Nós temos que amar a Deus. Como podemos amar o Senhor? Como podemos amar Ele? Conhecendo. Como podemos amar uma pessoa que não conhecemos? Como vamos conhecer? Na palavra de Deus. Assim o Senhor Jesus, o único que pode se chegar a Deus é por meio de Jesus Cristo. O profeta Isaías pregou também tanto sobre Jesus. Sabemos também que Israel rejeitou o único que poderia livrar eles de todos os males. Israel perdeu esta chance. Perdeu o dia de sua expiação. Eles esqueceram o que o profeta Moisés referia tanto. Eles seguiam, eram seguidores de Moisés, mas não estavam entendendo o propósito de Deus nas suas vidas. Rejeitaram o único que podia livrar de todos os males que vem acontecendo, que nós sabemos. Era o único que poderia livrar o povo de Israel. Era Jesus Cristo. Mas eles rejeitaram ao Senhor Jesus Cristo. Sabemos que a nação de Israel quase toda ela rejeitou a Jesus. Poucos reconheceram a Jesus Cristo no dia da sua vida, quando ele estava aqui, quando ele veio em carne. Muitos rejeitaram. Amado, não é muito diferente de hoje em dia, que muitos estão rejeitando a Cristo por suas obras, por sua desobediência. Muitos estão esquecendo do seu Criador no dia da sua mocidade. O povo de Israel é um espelho para nossas vidas. A nação de Israel era para ser um espelho para nossas vidas. Mas eles esqueceram do doador da sua vida, que era Jesus Cristo. Jesus se entregou na cruz por todos os judeus, tanto para judeus como também para gregos. Assim, Jesus, quando foi rejeitado, ele foi para as ovelhas perdidas. Para aqueles que não conheciam, agora conhecem. O gentio. Jesus veio para o gentio, que nós somos o gentio, que antes quando nós não conhecíamos Jesus, agora nós somos filho de Deus, filho do Deus Altíssimo, porque todo aquele que aceita Cristo é filho de Deus, se constitui filho de Deus, por meio de Jesus Cristo. Agora podemos se chegar ao trono da graça. Amado, a palavra do Senhor quando veio a Jeremias: levanta e desce a casa do oleiro, e a ti farei ouvir as minhas palavras. Obedecer a obediência do profeta quando ele desce até a casa do oleiro. O profeta vai ao encontro e encontra um homem trabalhando sobre uma roda. E aí ele vê apenas atividade comum, mas uma imagem viva do trato de Deus com o seu povo e com cada um de nós. Assim ele viu um ato comum.
Mas o próprio Senhor falou: assim é o povo de Israel em sua mão. Quando nós passamos pela mão de Deus, que é diferente da mão do homem, ali foi somente uma ilustração para dizer que o povo de Israel era assim na mão de Deus, assim como nós também somos vasos na mão de Deus. E a palavra de Deus descreve que o vaso quebrou em suas mãos. Muitas vezes, muitos estão dentro da casa de Deus e muitas vezes se quebram. Muitas vezes tropeçam. Muitas vezes caem. Mas o amor de Deus é tão grande, que ainda resgata. Assim somos nós na mão do oleiro. Amados, quando o barro se estragava na mão do oleiro, ele não jogava fora. Ao invés disso, ele tornou a fazer outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. Ele não usou outro vaso, ele pegou o mesmo vaso e começou a moldar. Jesus começa aqui a dizer que quando ele entra em nossas vidas, ele muda o vaso, ele transforma o vaso, ele santifica o vaso. E para isso, amado, existe um preparo, existe um trabalhamento de Deus em nossas vidas. Mas para isso nós temos que dar o primeiro passo. Porque não é com força e nem com violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Para isso nós temos que amar a Cristo, amar ao Senhor e obedecer os seus mandamentos. Amados, quando o barro se estraga na mão do oleiro, sabemos que ele não joga fora, ele sempre vai utilizar. Amado, não podemos também permanecer no erro, porque cairemos em juízo. O povo de Israel era assim, permanecia no erro, achando que o Senhor sempre iria estar ali para lhe perdoar. Deus perdoa, mas Ele castiga aquele que ama. Nós somos vasos na mão do oleiro. Assim somos nós na mão do oleiro, amado. Se nós permanecermos no erro, vamos morrer. Vamos ser escravos. Vamos ser presos pelos nossos adversários. Quem é o nosso adversário? Satanás e seus anjos. Amado, o inimigo está aí procurando almas para escravizar. O inimigo, ele somente escraviza as almas. Ele só mesmo faz de gato e sapato, como aquele ditado. Faz o homem assim. E muitos estão vivendo assim, com sua própria debilidade, achando que estão vivendo uma vida normal no pecado. Não reconhece o erro, não conhece a sua debilidade. Estão sempre permanecendo no erro, e aí vem o juízo de Deus. Assim era o povo de Israel estava vivendo. O povo de Israel rejeitaram os profetas, rejeitaram a Cristo e rejeitaram o seu Criador. Eles estavam adorando, estavam na idolatria, adorando imagens de escultura, fora outras coisas, vários outros pecados. Porque a idolatria atrai tantos pecados. A idolatria, amado, traz consequência do pecado. O homem se entrega a todo o pecado.
fica cativo e oprimido pelo pecado. Muitos aí estão vivendo segundo o seu curso, acham que é normal viver uma vida pecaminosa. Permanecem no erro e não abrem os olhos para Cristo. Porque Deus ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. Aleluia. Podemos entender que existia uma certa mulher que foi pega em adultério. Uma mulher que foi pega em adultério. A lei de Moisés mandava apedrejar esta mulher até a morte. Quando neste momento os escribas e os fariseus levam esta mulher para Jesus, querendo ver Jesus tropeçar. Mas Jesus, conhecendo os seus corações, quando eles chegaram com esta mulher adúltera e disseram: Jesus, a lei de Moisés manda nós apedrejar esta mulher, e tu o que dizes? Jesus disse assim: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E um a um, amado, foram largando as pedras. Um a um foram largando as pedras. Porque eles sabiam que todos nós pecamos. Todos nós pecamos e fomos desconstituídos da glória de Deus. Glória a Deus. Muitos de nós, amados, estavam afastados de Deus. O pecado tem consequência. O povo de Israel estava em pecado. Não estavam reconhecendo o profeta quando vinha falando isso. Glória a Deus, aleluias. Muitos estão vivendo assim, amado, conformado com o pecado. Mas Jesus demonstra um grande amor pelaquela mulher. Jesus começa a agir com providência. Jesus, vendo aquele povo todinho largando as pedras, nenhum se levantou, amado, para atacar a pedra, porque estavam todos em pecado. Muitas vezes queremos só julgar. Ah, amado, e quando julgamos, seremos julgados. É como uma balança. Seremos medidos na mesma balança quando nós julgamos. Jesus se compara com aquela cena. O povo todo largando as pedras. E jogaram as pedras no chão. E Jesus pergunta para aquela mulher: mulher, cadê teus acusadores? Todos eles se foram. Ela disse. E Jesus disse assim: nem eu te condeno, mulher. Vai e não peques mais. Aleluias. Amados, a palavra de Deus, Jesus é bem claro que Ele ama o pecador, Ele perdoa o pecador, mas quando Ele purifica, Ele diz assim: vai e não peques mais. Muitos estão fazendo da graça de Deus como libertinagem, achando que a graça de Deus não tem um juízo também. A graça de Deus, ela é viva, é para sempre. Mas não quando nós se aproveitamos disso para nosso próprio benefício, vem o juízo.
O povo de Israel é um espelho disso. É um exemplo. O povo de Israel, eles não queriam abandonar o pecado. O povo de Israel, eles não queriam obedecer a Deus. Eles não queriam adorar a Deus. Eles não queriam reverenciar a Deus. Estavam em desobediência. E não reconhecia que estava em desobediência. Preferiram prender o profeta, açoitar o profeta. Aleluias. Mas a mão de Deus sempre estava aguardando o profeta Jeremias, um grande homem de Deus, um grande profeta do Senhor. Ele passou por muitos momentos de solidão. As suas lamentações de Jeremias, se nós for ler também, conhecemos as lamentações que ele lamentava, mas ele lamentava sobre o seu povo. Amados, Deus está ouvindo a tua lamentação, o teu choro, o teu pranto. Amado, quando nós queremos e não conseguimos, temos que procurar a Deus, que muitas vezes a nossa força não é o suficiente. Mas quando nós se chegamos a Cristo, Jesus dá essa força. Muitos estão, amados, assim, sem força, sem ânimo, sem alegria. Amado, porque é assim que o pecado faz. O pecado destrói tudo. O pecado deixa o homem oprimido. O pecado deixa o homem desanimado. O pecado mata o homem. O pecado deixa o homem triste, com raiva, na solidão total. É assim que o pecado faz. O povo de Israel estava assim, amados, vivendo. Estavam oprimidos pelo pecado. Ai, amados, e para você ver como o pecado tem consequência. Assim, amados, o povo de Israel foram cativos. Como muitas das mensagens temos ouvido, que o povo de Israel sempre é cativo por causa do pecado. Muitos aí estão vivendo assim também até hoje. Amado, a palavra de Deus vem nos mostrar e nos instruir que muitos estão assim, escravizados pelo pecado, escravizados pelo rei da Babilônia, escravizados pela Babilônia. Muitos estão escravizados pelo pecado, na idolatria, na mentira, no adultério. E toda classe de pecados estão vivendo assim. Amado, nós temos que amar o Senhor, nosso Deus, de toda a nossa força e de toda a nossa alma. Nós temos que se entregar a Deus, porque Deus cuida do necessário que tu necessita. Cada um de nós temos o sonho. O povo de Israel tinha sonhos, tinha objetivo, mas eles rejeitaram a Cristo, rejeitaram o seu Deus. Como poderiam realizar os seus sonhos? Sonhos perdidos, propósitos perdidos. Comunhão perdida. Muitos se encontram assim, amado, sem propósito na vida, sem solução. Mas eu quero te dizer, amado, que ainda existe uma solução. Este é Jesus Cristo. Jesus é a única solução para a tua vida. Amado, o Senhor explica uma lição muito boa para nós. Como o barro está na mão do oleiro, assim estás vós na minha mão, ó casa de Israel. Quando nós estamos, amados, na presença de Deus, em obediência, em cumprimento com a palavra de Deus,
É o Senhor que nos capacita. É o Senhor que nos molda. Ah, amado, nós somos imperfeitos, mas quem nos aperfeiçoa é Cristo Jesus. Nós podemos chegar imperfeito, mas Jesus, Ele te aperfeiçoa. Ele nos aperfeiçoa. Amado, assim somos nós na mão do oleiro. Deus tem autoridade. Ah, amado, existe um propósito. Ele não nos fez por acaso. Cada detalhe de nossa vida está sobre a sua direção. Ele quer moldar em nós para que nós possamos ser um vaso útil, digno da sua glória. Para que nós possamos ser um vaso útil, cheio de glória, cheio de honra, da glória de Deus, para que os homens, quando o povo, os homens, venham ver a glória de Deus em nossas vidas. Quando nós se aproximamos de Deus, é isso que nós ganhamos, a glória de Deus. Aleluia. Ele tem paciência, amado. Ele pode refazer. Quando erramos, quando nós estávamos deformados por causa do pecado, as escolhas erradas, as dificuldades, Deus não nos rejeita. Assim, Ele é o oleiro e nós somos o vaso. Muitas vezes escolhemos caminhos errados. Muitas vezes temos propósito errado. Mas Jesus tem o melhor para nos dar. Jesus, Ele tem todo o poder e toda a glória no céu e na terra. Amado, para fazer você um vaso útil, um vaso de honra, um vaso cheio da glória de Deus. Amado, sabemos, amados, que quando o Senhor avisa, o profeta Jeremias foi levantado como um avisar o povo, para se o povo tivesse se arrependido, mas nem assim eles quiseram. Olhe para você ver o povo de Israel, conhecedor da palavra de Deus, não quiseram se arrepender dos seus pecados. Veio o juízo. Podemos entender que o profeta Jonas, quando foi pregar para os Ninívia, eles se arrependeram com a pregação de Jonas. Um povo mau, perverso, cheio da idolatria, cheio do pecado, adultério, lesbianismo, imoralidades sexuais, todo tipo de pecado, homossexualismo, toda classe de pecado, amado, o povo de Ninívia vivia. Mas quando o profeta foi até Ninívia, pregou aquele povo, eles se arrependeram dos seus pecados. O rei foi o primeiro, reconheceu e creu na pregação de Jonas. E assim ele proclamou um jejum e uma oração diante de Deus, de arrependimento, de arrebatamento, pedindo misericórdia a Deus. E assim Deus ouviu. Deus não está entupido os seus ouvidos, nem os seus olhos está fechado, e nem sua mão está encolhida. Sua mão está estendida para salvar, para libertar o homem do pecado, dos vícios, das drogas, das bebidas, de todo tipo de pecado, pecados ocultos, pecados vistos, pecados escondidos, pecados na tua mente, pecado em nossas mentes. Jesus é que nos purifica, mas para isso temos que chegar a Ele em obediência, reconhecer que somos pecador e procurar a Jesus Cristo, que é o único que pode nos salvar, é o único que pode nos purificar.
Amados, o povo de Ninivitas foram salvos. E é porque ia ser uma grande condenação, aquele povo todos iam morrer. Aquele povo estava perdido. Mas eles se arrependeram com a pregação de Jonas. Assim, amado, muitos de nós temos que se arrepender dos nossos pecados, obedecer à palavra de Deus, reconhecer que somos pecadores, reconhecer que somos falhos. Somente Cristo pode nos ajudar. Somente Cristo pode nos levantar. 7 vezes cairá o justo, mas o Senhor levantará. Amados, quando entregamos a nossa vida nas mãos de Deus, é Ele que nos molda, é Ele que nos purifica. Mas para isso temos que entregar a nossa alma a Deus, a entregar a nossa alma a Jesus Cristo. Não podemos se entregar ao pecado, à enganação, à luxúria do mundo. Temos que se entregar a Cristo e deixar Cristo trabalhar em nossas vidas, para que nós possamos ser vasos de honra, não vasos de desonra. Aleluias. Amado, a obra da mundagem depende também da nossa disposição. O barro tem que ser manejável, não duro, nem resistente. Muitas vezes, amados, somos insensíveis com a palavra de Deus. Muitas vezes somos duros. Muitas vezes somos resistentes. E não podemos ser assim, nós temos que ser puros. Nós temos que reconhecer que só Cristo tem a última palavra. Para onde nós iremos? Que só Jesus tem palavra de vida eterna. Tem algum canto que nós possa ir? Só Jesus que tem as palavras de vida eterna para nos dar. Só Jesus tem as palavras de vitória para nos oferecer. O inimigo está aí só ceifando, matando, mas Jesus está só te levantando. Jesus disse assim: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomarei sobre mim o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarás descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que você possa meditar nesta palavra, porque Jesus está voltando. E não podemos permanecer no erro, porque morreremos. Amado, Jesus está às portas. Jesus está às portas. Vamos ser um vaso de honra e andar na presença de Deus em espírito e em verdade. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e orar. Senhor nosso Deus e eterno Pai celestial, Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez estou aqui, Senhor, diante da Tua presença para Te agradecer. Ó Senhor, que a Tua misericórdia venha se renovar a cada amanhecer sobre as nossas vidas. Senhor Jesus, que esta palavra, Senhor Deus, venha confrontar, Senhor Deus, o pecador. Que esta palavra, Senhor Deus, venha mudar e capacitar eles, para que eles possam reconhecer, Senhor Jesus, que só Cristo pode perdoar eles de todo o pecado. Que nós possamos, Senhor Deus, estar sempre disposto a Te servir. Senhor Deus, porque Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Senhor Deus, aqueles que querem se reconciliar, que o Senhor possa dar a vida a eles. Que o Senhor possa dar a chance a eles para eles se levantar. Que o Senhor possa dar uma nova vida, uma nova chance a essas vidas que estão se reconciliando. Aonde elas estiverem, Senhor, toma a frente de cada um. Senhor Deus, bota, Senhor Deus, planta a Tua palavra no coração delas, para que possa enraizar, Senhor, no seu coração, na sua mente, Senhor, para que elas possam estar dispostas a Te servir e Te adorar em Teu santo nome. Senhor Jesus, toma a frente de nossas vidas, cura o enfermo, dá visão aos cegos, levanta os paralíticos, dá visão aos cegos, dá audição aos surdos.
Ah, Senhor Deus, liberta os que estão nos vícios da droga, das bebidas. Ah, Senhor Deus, em todo tipo de vício. Ah, Senhor Deus, liberta do lesbianismo. Liberta, Senhor Deus, do homossexualismo. Liberta, Senhor Jesus, de toda a opressão das trevas, de todo o pecado. Ah, Senhor Deus, porque o pecado causa morte. Liberta, Senhor, essas vidas do pecado, da opressão. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Senhor Deus, purifica-nos de todo o pecado, para a honra e glória do teu santo nome. Pois é que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Que todos fiquem na paz do Senhor. Amém?